Nem é muito, mas também não é pouco. É uma quantidade que vai dar para a gente ver tranquilamente nesse tempo de aula. Acredito que 7h15 eu consiga liberar vocês. Então, vamos lindo, vamos lá, né, para a gente poder continuar a nossa aula aqui, beleza? Deixa eu mutar o meu WhatsApp só para poder vocês não ficarem ouvindo, tá? Quando alguém falar aqui. Bora lá. Povo lindo, na aula de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre alotropia. Olha só, a gente vai trabalhar um pouco de alótropos. Alótropos, tá certo? E aí, pessoal, na química eu já vou ser bem sincero com vocês, tá? Que no Enem em si, alotropia é um assunto de média recorrência. Ele é de média porque, assim, a forma que o vestibular, que as provas em geral vão cobrar, é tão padrão e é tão parecida que eles acabam não cobrando ele ano a ano. Porque senão acaba que fica literalmente a mesma pergunta, a mesma questão. Mas, assim, é uma coisa que a gente vê muito no nosso dia a dia, tá certo? E o que é que significa alotropia, gente? Alótropos são elementos que são feitos ali de um mesmo átomo, contudo, nós temos substâncias diferentes. Então, eu vou botar aqui, olha só. São átomos de um mesmo elemento que forma substâncias diferentes. Eu já vou logo adiantar para vocês que, assim, quando a gente vai estudar química um pouco mais avançada, o professor lá, né, o próprio curso, por exemplo, você vai fazer um curso de química ou um curso de engenharia química, vocês vão estudar vários alótropos, assim, muitos. Cara, chega a ser absurda a quantidade. Mas para o vestibular, nós só temos 4 principais alótropos. A gente só precisa estudar esses 4. Estudando esses 4, partiu para o abraço. Acabou. Então, olha só, povo lindo. O primeiro alótropo que nós iremos estudar aqui é o alótropo mais conhecido, que é o alótropo são os alótropos do oxigênio, ó. Oxigênio. Aí, agora sim, vocês vão entender o que significa alótropo. Vejam só. Pessoal, o oxigênio, ele pode formar duas principais substâncias que são muito comuns no nosso dia a dia. O primeiro é o O2. E o O2, quem lembra o que é isso daqui? Como é o nome desse elemento? Oxigênio. Muito bem, o oxigênio, que a gente respira, ó, o oxigênio. Só que além do O2, eu também tenho o O3. Quem lembra o que é o O3? Ozônio. Muito bem, o ozônio. Olha, ozônio. E sim, gente, o ozônio da camada de ozônio, que a gente tanto está acostumado aí a ouvir falar, né? Até antes tinha essa parada, assim, daquela preocupação muito grande do famoso buraco na camada de ozônio, né? E é esse ozônio de fato. Então, olha só, Milena, perceba aqui, Milena, que tanto o oxigênio quanto o ozônio são formados por oxigênios. Mas o que vai mudar aqui é a quantidade de átomos. Elô, isso, inclusive, a gente chama na química de atomicidade. Que é assim, a quantidade de átomos que você tem em uma substância vai mudar, inclusive, a sua classificação. Então, olha só, você tem aqui o oxigênio sendo formado por 2 átomos de oxigênio, tá certo? Enquanto o ozônio você tem formado por 3. Então, olha só a quantidade, o número, só de você mudar o número de oxigênio, você já mudou a substância totalmente. Sabe por que vocês mudaram, gente? Tem pessoas que pensam que se a gente for lá para a atmosfera, quase saindo mesmo da Terra para partir para o espaço, que é onde é rico em ozônio, nós conseguimos respirar só porque você tem ali feito com oxigênio. Aí lembra, pessoal, esse O2 a gente chama de oxigênio, mas, assim, formalmente falando, ele é o gás oxigênio, que é diferente, Milena, do átomo de oxigênio. Por quê, Gil? Porque o átomo de oxigênio é só um oxigênio sozinho. Então, se eu tenho assim, ó, isso implica dizer que isso daqui é o átomo oxigênio. Mas a partir do momento que eu tenho o O, assim, olha só, eu tenho 2 O's, então isso aqui já vira o gás oxigênio. Cuidado para não confundir, tá, pessoal? Porque o átomo, ele só vai representar
ele é representado por uma única letra. Ele vai representar um elemento de forma simples. Então, isso aqui é só o oxigênio, mas não é o gás oxigênio que a gente conhece, que a gente respira. Tá certo? Então, olha só, quais serão as diferenças em relação a essas duas substâncias? Milene, isso, inclusive, é muito importante de saber, tá? O oxigênio, ele é primordial para a nossa respiração. Vocês sabiam que o ar que a gente respira é composto de aproximadamente 28% de oxigênio? Então, tudo que a gente absorve de ar, 28% dele, aproximadamente, algumas pessoas dizem que é 30, outras dizem que é 32, é uma média, tá? Mas aí, em média, ali, 28% do ar que a gente respira tem oxigênio. E outra coisa muito importante, tá? Vocês sabiam que o ar da nossa atmosfera aqui, ó, esse ar que nós respiramos, o elemento que ele é mais rico é nitrogênio. Vocês sabiam disso, né? O ar que nós respiramos tem mais nitrogênio do que oxigênio, tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O oxigênio ele é importante, sim, mas os outros gases, os outros gases também são tão importantes quanto ele. Ele, em especial, é importante, eu vou até puxar aqui, olha só, para a nossa oxigenação, ou seja, a nossa respiração celular. Vou botar aqui, ó. A primeira função do oxigênio é respiração celular. Vou botar aqui, ó. Respiração. Outra coisa, olha só. Além dele ser, certo? Muito importante para a nossa respiração, nós temos que tomar cuidado que ele tem uma oxidação média, ou seja, ele tem um nível de oxidação médio. Oxidação médio. Tá vendo? Gente, vocês sabiam que se eu pegar a Milena, prender Milena em uma sala e botar bem muito oxigênio lá, muito oxigênio, vocês sabiam que Milena vai a óbito? Vocês sabiam? É que, sabe isso? É que aquele lance do mergulhador, né? Quando ele tem que usar aquele negócio de oxigênio. Perfeito. Se respirar muito rápido, morre, a pessoa falece, né? Ele morre. Muito bem. Vocês sabem por quê, gente? Porque o gás oxigênio, ele tem um nível de oxidação mediano. Ou seja, Milena, se ele oxida, isso implica dizer que ele é tóxico. Em grande quantidade ele é tóxico. Por isso que eu falei para vocês que o ar que nós respiramos é composto de aproximadamente 28% de oxigênio, 70% dele é de nitrogênio. Tá vendo? Aproximadamente, tá? Eu tô falando aqui, não são valores necessariamente exatos. Mas a gente consegue observar que nós respiramos mais nitrogênio do que oxigênio. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o nitrogênio é bem menos tóxico do que o oxigênio. Diz aí, Mi. Quando meu sobrinho nasceu, ele quase morre, por causa que estavam colocando oxigênio demais no RN. Tem a quantidade certa que o RN pode, e ele estava tomando a mais, teve que sair daqui para ir para Salvador, porque encheu o pulmão dele de água. Muito bem, Milene, isso mesmo. Por quê? Porque ele tem um nível de oxidação médio, ou seja, ele tem uma toxicidade também média, tá, meninos? Vou botar aqui, ó. Meninos, né? Porque tem calão, olha. Toxicidade média. Então, olha só, quando nós estivermos lá com os nossos pacientes, né, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão de não colocar oxigênio demais. Inclusive, isso foi muito problema na época do Covid, viu? O pessoal acabava sendo entubado, aí o pessoal errava muito no cálculo lá da quantidade de oxigênio. Aí, Aninha, o pessoal começava a se intoxicar e não entendia por que estava se intoxicando. Mas era porque, tipo, realmente estava colocando uma oxigenação muito grande. Aí a pessoa recebia muito oxigênio, só que esse oxigênio acabava oxidando as nossas células. Aí tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas olha, essa aqui, gente, é a característica do oxigênio, tá? Do gás oxigênio que nós respiramos. Então, ele serve para respiração, ele tem um nível de oxidação médio e ele vai ter uma toxicidade também média, tá certo? Diferente do ozônio. Pessoal, a função do ozônio vai ser, como é que eu vou dizer? Bloquear o melhor. Vai ser... eu vou chamar de bloquear, mas não seria o termo correto, tá? Porque ele não vai bloquear. Deixa eu botar aqui, ó. Ele vai diminuir, ou seja, ele vai reduzir, vou botar assim, ó, reduzir a incidência dos raios UV.
Porque, olha só, Cauã, quando a gente diz que a camada de ozônio filtra, bloqueia a entrada de raios UV, é mentira. Porque se ele bloqueasse 100%, tinha gente que desenvolveria câncer de pele, faria sentido dizer isso. Não. Não, né? Por quê? Porque a camada de ozônio, o que é que ela faz, Aninha? Ó, a gente tem um planeta lá e aqui a gente tem a camada de ozônio. Quando o Sol, ele taca, ele lasca mesmo, certo? Ele lasca, porra, até umas horas de raio UV, esse raio UV, o que é que acontece aqui, Gil? Olha, parte dele, Gil, se liga, parte dele é refletido pela camada de ozônio, mas, Gil, parte dele vai penetrar. Mas, claro, em bem menos quantidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, viu? A camada de ozônio não vai bloquear 100%, mas você imagina, se a gente já tem um tanto de diagnóstico de câncer de pele com a camada de ozônio, imagina se a gente não tivesse a camada de ozônio. Aí era que o povo ia morrer de câncer de pele até umas horas, né? Ia ter melanoma até, ó, um dermatologista ia enricar. Deu para entender, né, gente? Então, a principal função é essa, tá? E não, Milena, ozônio não serve para respirar, certo? Então, ó, deixa eu botar aqui, ó. Inclusive, Milena, se alguém fizer você respirar ozônio por muito tempo, você morre. Sabe por quê? Porque o ozônio, diferente do oxigênio, do gás oxigênio, ele é extremamente tóxico. É certo, ele é muito tóxico. Então, olha só, quando vocês quiserem matar alguém, não quiser que a outra pessoa descubra, vocês podem injetar muito ozônio nela. Porque aí ninguém nunca vai descobrir na biópsia e ela vai morrer de causa, assim, ó, desconhecida. Ninguém vai saber, porque ele é extremamente tóxico. Não descobre não na biópsia, não? Não, Gil, descobre não. Acredita? Por quê? Porque, Gil, por mais que ele seja tóxico, o nosso corpo pode confundir ele com gás oxigênio. Aí, quando o cara for fazer lá, ele não vai saber se ele está analisando o oxigênio, se ele está analisando o O3. Não vai saber. Vai cair só como oxigênio normal. Você sabia que a maioria... Gil, antes, nos Estados Unidos, parece, a galera matava muito idoso, assim, por conta do seguro de vida. Eles injetavam muito ozônio. Inclusive, não acredito em medicina de ozônio, viu? Ozônio não se aplica em lugar nenhum, não serve, não tem comprovação científica. Quem aqui vinha me dizer que meu pai estava com dor no joelho, aplicou ozônio e curou, vários em outro lugar, aqui não vem dizer não, porque não cura. Outra coisa, olha só, ele é extremamente tóxico, gente, porque ele tem um nível de oxidação altíssimo, viu? Nível de oxidação alta. Gente, quando eu digo alta, é alta demais, viu, Gil? Tem que tomar cuidado. Aí, tanto que o CRM, o Conselho Regional de Medicina, proibiu, acho que no ano passado, não sei se voltou não, porque tem uns médicos aí que querem ganhar dinheiro a todo custo, vamos logo ser bem sinceros, tem uns vagabundos safados que querem extrair dinheiro da gente a todo custo. Aí dizem que ozônio cura, não sei o quê, que cura câncer, diz que é terapia do ozônio. Gente, mentira isso, tá? Porque, ó, quimicamente, eu tô falando aqui para vocês, não é a minha opinião, é a química, tá? Ela diz que o ozônio é extremamente tóxico e tem um nível de oxidação também alto, viu? Tá vendo como falou agora? Nossa, você está aprendendo a comandar corretamente. Ei, não é isso, velho. Ei, bem isso, né, velho? Que ódio. Mas vocês estão vendo que vale sentido, Gil, porque eu quero que a galera fazia. A galera pegava nos idosos, aí ficavam injetando ozônio. Aí eles injetavam ozônio, por ser um gás, né? Ele tem uma entrada muito fácil pelo nosso corpo. Aí eles pegavam aquelas agulhas bem fininhas e iam aplicando muito ozônio. Aí esse ozônio acabava oxidando algumas células que nós temos lá, e aí o corpo simplesmente parava, ou seja, o corpo começava a falecer, e assim, o cara pode fazer a biópsia que ele quiser, ele nunca vai descobrir que ela morreu por intoxicação de ozônio. Isso era muito comum, viu, gente? Ei, pior que tá permitido, viu? Foi pesquisar aqui, tá permitido. Tá, Gil? Tá. O que ódio. Veja lá que teve uma época que o CRM proibiu. Aí, não acreditei não, gente. Pô, gente, eu tô falando assim, eu brinco, vocês sabem que eu brinco tal, mas assim, tomem muito cuidado mesmo. Tem muita coisa aí que é literalmente pseudociência e a galera quer, tipo, enfiar na gente, quer que, não, a gente acredita que cura câncer, cura isso. Pode olhar depois, pesquisem. Tem gente que, nossa, promete o mundo, sabe? Diz que você aplicar no cérebro vai ficar mais inteligente. É umas paradas bem assim, viu?
Mas aí você vai, o que acontece, você fica mais burro ainda, né? Porque vai oxidar tudo lá dentro. Mas deu para entender? Ei, tá vendo, calando. Mas deu para entender, né, gente? Então, ó, esses dois caras são alótropos. Por quê? Porque eles são compostos pelo mesmo átomo, mas eles são substâncias totalmente diferentes. Tanto que os dois têm funções distintas. Tá certo? Funções distintas. E para o nosso corpo, claro, também tem nível de oxidação e nível de toxicidade diferente. Esse daqui só é tóxico se em grande quantidade, porque sem ele também, ou seja, tá ruim sem, ou no caso, tá ruim com, pior sem. Esse aqui é basicamente assim, tá? Ruim com, pior sem. Então aqui a gente precisa total para o nosso corpo, para respirar, para poder manter a sobrevivência. Esse daqui já é mais importante não apenas para o ser vivo, mas até para aqueles seres que não são considerados vivos, como, por exemplo, os vírus, tá? Então, aqui, a camada de ozônio é, assim, literalmente, como é que eu vou dizer, o maior e melhor conceito e exemplo de equipamento de segurança coletivo. Esse aqui é o EPC natural, né? Entendeu? É o equipamento de segurança coletiva, de proteção coletiva, a gente tem que ter e acabou. Mas ele não serve necessariamente para o nosso corpo, entendeu? É mais para nos proteger, para proteger o planeta em si, tá? Beleza? Tirem print aí, gente. Vocês precisam que eu tire print e mande para lá ou vocês tiram daí? Pode tirar. Pode? Deixa eu tirar aqui. Eu tiro e mando para vocês lá, para a gente poder falar sobre o segundo, tá? Agora, esse segundo aqui eu trouxe até foto para mostrar para vocês. Cadê? Deixa eu pegar aqui, pera. Mas me digam, me deem um feedback. Aí vocês entenderam o que a gente falou ali? Sim. Sim, né? Porque Sim. o Enem, ele vai vir cobrando, perguntando para vocês, de fato, qual é essa diferença. A diferença entre os dois alótropos, entendeu? Eles vão perguntar, por exemplo, se o oxigênio e o ozônio são alótropos e qual é a diferença entre os dois, qual é a função dos dois, assim, por diante. Deixa eu mandar para cá. Eita. Para aqui mandou inverso. Peraí, viu, gente? Porque para mim fica inverso. Aí eu preciso vir aqui no programinha e inverter. Pronto. Inverter horizontalmente. Aí sim vocês conseguem ter acesso. Aí. Pronto. Já mandei. Tá para lá? Deixa eu apagar isso aqui agora, porque nós iremos falar sobre o segundo tipo de alótropo, que é, gente, o alótropo mais importante hoje para a indústria. Esse daqui é importante para a nossa sobrevivência. Esse segundo é importante para a indústria, que é o alótropo de carbono. Muito bem. Quem foi isso? Foi Lulu, foi? Fui eu, sabia. Isso, Lulu, muito bem. O carbono, velho. O carbono é o mais importante. Porque, olha só, pessoal, o carbono, que é representado na tabela periódica pela letra C, ele é, industrialmente falando, o mais importante. Sobretudo para esse negocinho que a gente está nas nossas mãos todos os dias, o celular. Vocês sabiam que hoje nós só temos celulares potentes por causa do carbono? Porque se não fosse o carbono, ó, era beijo e tchau. A gente não tinha essa tanta tecnologia que nós temos hoje em dia. Porque o carbono, Milena, tem dois alótropos. E os alótropos são, primeiro, nós chamamos de carbono, certo? O próprio carbono em si, ou melhor, deixa eu apagar aqui. Nós temos o grafite, e nós temos o famoso diamante. Diamante. Sabe qual é? Aí, e o grafite que eu estou falando é esse mesmo que vocês usam no lápis também, tá? É esse tipo de grafite também. Agora, qual é a diferença, gente, entre o grafite e o diamante? Olha só, o grafite ele vai ser representado como sendo CN. Professor, por que CN? Porque você tem uma quantidade, assim, muito grande de carbono juntos. E o diamante também vai ser CN, olha, vai ter também uma quantidade imensa de carbono juntos. Vai ser uma cadeia carbônica que nós chamamos de cadeia carbônica complexa. Agora, o que é que vai fazer ali? O que é que vai diferenciar cada um? A estrutura. Vocês sabiam disso? É a estrutura. Porque, gente, quando você está falando do grafite, a estrutura dele não é bem alinhada. O grafite, ele é uma substância que, se você for analisar as moléculas dele no microscópio eletrônico, você vai perceber que é tudo desorganizado, pô. Além de ser desorganizado, ele ainda é plano. Então, olha só, gente, vocês vão ter um caso mais ou menos assim, ó.
Tá certo? Ó, só que vocês vão ter folhinhas bem fininhas, tá vendo? Ó? Vocês vão ter folhinhas bem fininhas e folhinhas que não estão 100% conectadas. Tá vendo aqui, ó? Vocês têm folhinhas que não estão conectadas e são muito planos. Deixa eu botar aqui até uma figura, uma imagem, para vocês analisarem isso bem, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso slide. Eu acredito que eu tenha botado. Se eu não botei, eu pesquiso aqui agora e mostro para vocês. Coisa rápida. Vocês precisam entender só isso daqui. Deixa eu ver aqui, ó. Slide de sala. Alotropia. Deixa eu ver se eu botei aqui. Se eu não botei, eu procuro agora. Não, mas deixa eu botar aqui, ó. Estrutura do grafite. Pronto, gente, deixa eu botar aqui, ó, para vocês poderem identificar como é que ele é, tá? Porque, assim, gente, diferente do diamante, ele vai ser uma estrutura plana, tá? Então, se ele é uma estrutura plana, isso implica dizer que as ligações entre eles são ligações mais fracas, são ligações mais instáveis, tá vendo? Então, ó, deixa eu botar aqui, ó. Beleza. Vocês estão vendo aí, né? No slide que eu botei. Não, Belezinha, tem problema, a gente começou agora, tá? A gente só falou mesmo sobre Sim. o oxigênio e o ozônio. Tá vendo, né? Então, vocês percebem aí que nós temos, né, essas moléculas, né, elas sendo muito separadas, tá vendo? Há uma separação entre elas, ou seja, há moléculas que são ligadas, sim, porque se não fosse ligada, aí a gente não teria, por exemplo, o grafite em estado sólido, tá? Mas vocês perceberem, é sempre uma estrutura plana, porque olha só, deixa eu vir para cá e colocar o meu apontador do laser. Ó, percebam aqui, gente, ó, entre essa molécula de cima e a molécula de baixo, não tem nenhuma conexão. Então, isso faz com que esse grafite ele seja considerado instável, se comparado com o diamante, tá? Então, deixa eu apagar isso daqui, ó, e mostrar para vocês aqui, ó. Então, povo, falando sobre a característica do grafite, a primeira característica dele é que ele é o alótropo mais instável do carbono, se comparado com o diamante, tá? Mais instável, se comparado com ele, tá certo? Aí, olha só, outra coisa importante. Vocês estão percebendo que você tem uma parte livre aqui, né? Ó? Não tem uma parte livre entre uma molécula e outra? Então, se ele tem espaço livre, sabe o que é que isso aqui significa fisicamente falando? Alguém sabe dizer? Quando nós temos ali um espaço muito aberto entre uma substância. Ninguém sabe não, Tem a né? ver com Mas, ligações? na verdade, não, Gil. Tem a ver, Tá. sabe por quê? Quando você tem assim, isso significa, gente, que ele conduz eletricidade. Olha, conduz eletricidade. Sabe por quê, gente? Porque você tem... Oi? Calma. Eu ia falar de um campo magnético, sei lá. É quase, Cauã, quase. Mas tem eles muita comem relação, sempre, tá? né? Tem muita relação com o campo magnético, porque assim, o campo magnético ele vai garantir que você tem ali a condução de eletricidade. E a gente, ele vai conduzir eletricidade porque esse espaço vai permitir o transporte, já a passagem de elétrons. Pô, se tem espaço, o elétron não vai caminhar, não, o elétron vai ficar parado. Não faz sentido ele ficar parado. Ele fica parado se tiver um lugar muito apertado. Tá vendo? Tudo muito junto, fica difícil para esse elétron se movimentar. Mas se você tem ali, ele com muito espaço, você tem a capacidade de conduzir energia elétrica. Para quem não acreditar, pode pegar depois uma ponta de pó, de grafite, sabe? Essas pontas de pó que a gente compra. Aí vocês pegam duas, aí bota uma de um lado da tomada e a outra também, para vocês verem. Faça só esse teste. E de preferência com os pés molhados. Molha o pé, certo? Fica todo molhado, Milena, se molha todo. Depois que você terminar de tomar o banho, você vai pegar, Milena, duas pontas de pole e você vai botar assim, ó, na tomada. Pode enfiar com gosto. Aí vocês vão ver essa capacidade que ele tem aqui, ó, que é de conduzir eletricidade. E é muito massa, vai. Pode. Ei, bicho. Enfim, Ellen, olha só, o que eu estava falando aqui antes de... Ellen, não sei se o Full HD tá te atrapalhando, não, mas se tiver, tu fala que eu coloco em 3GP aqui, tá? Boto em 360p, tá? Fica tranquilo em relação a isso.
A gente está aqui para acolher. Então, olha só, pessoal, além dele conduzir eletricidade, inclusive, gente, olha só, falando em material condutor, o grafite é o melhor que a gente tem até hoje. Vocês sabiam disso? É o melhor. Então, assim, no que é que a gente usa o grafite hoje em dia, além do lápis? Claro que Ellen não usa lápis, né? Ellen, eu não sei se ela usa telha, não sei como é que ela faz para copiar. Eu acho que ela é aquelas doidas que copia riscando o chão, né? Mas além do lápis, que a gente usa todos os dias, eles usam também para poder fazer conexão entre circuitos. Então, se vocês abrirem hoje o celular de vocês, podem ter certeza que vocês terão ali alguma peça que a conexão entre elas é feita usando o grafite. Porque, gente, o grafite ele consegue fazer ali camadas muito fininhas. Aí você imagina, velho, o celular, quanto mais fininho for, menos coisa dentro, assim, ele tem que ter, né? Então, o que os caras fazem lá é usar fiozinhos mesmo de grafite para poder fazer com que haja transporte de energia e de dado também, viu? Isso é muito interessante, velho. Olha, ela disse que usa o pau-brasil, delícia. Ei, não é, Cauã? Ei, e Cauã, também a gente tem, usando grafite, em alguns equipamentos também que são muito grandes, tá? A gente usa muito grafite quando a gente precisa ter um transporte ou de dados ou de energia muito alto e muito rápida, tá? Porque como no grafite o elétron vai se movimentar com mais facilidade e mais agilidade, isso implica dizer que isso é melhor. Contudo, todavia, o grafite ainda é uma substância muito cara, tá, gente? Para produzir. Os equipamentos da Apple, quase todos utilizam ali grafite em seus dispositivos. Mais especificamente, o grafite na forma Bolsonaro, que é o famoso grafeno. Já ouviram falar, gente? O grafeno ficou conhecido como o grafite na forma Bolsonaro. Porque o cara falava tanto de grafeno, que aí a gente agora aprendeu que é a forma do grafite quando está em Bolsonaro. É o grafeno, tá? E aí, gente, por que o grafeno ele é tão importante? Porque, vejam só, industrialmente falando, ele é muito fácil de ser produzido, e transmite a energia ainda com muito mais velocidade. Muito mais velocidade. Então, assim, industrialmente falando, ó, é impecável. Mas anotem aí que outra característica do grafite, gente, é que ele não é uma substância, ele não é um elemento duro, não é substância dura, ó. Não possui uma grande dureza. Uma grande dureza. Ó, cuidado, tá? E na química, duro não é isso daqui não, ó, tá? Duro não é isso daqui não. Tá certo? Se ligue nisso. Perfeito? Duro é quando você passa uma substância na outra e ela consegue riscar. Ou seja, se ele não possui uma dureza, isso implica dizer que o grafite ele é facilmente riscado. Então, você consegue riscar o grafite com facilidade. Tá certo? Então, ó, vejam só. Quando vocês pegam o lápis e passam no papel, vamos lá. É o grafite que fica no papel ou é o papel que vai para o grafite? O grafite que fica no papel. Muito bem, porque o papel é mais duro que o grafite, tá vendo? É por isso que o diamante é bem difícil de ser riscado, né? Como? É por isso que o diamante é bem difícil de ser riscado e geralmente só pode ser riscado por outro diamante, né? Muito bem, isso mesmo, porque a característica do diamante é justamente ser a substância mais dura que nós temos hoje em dia. Tá certo? Fechou? Gente, tem que tomar cuidado que dureza não tem a ver com resistência, não, tá? Dureza e resistência não tem nada a ver. Fechou? Uma coisa você só tem a capacidade de você riscar. Porque, ó, se você pegar um diamante, gente, e você bater um martelo em cima dele, ó, pum, ele se despedaça. Por quê? Porque mesmo que ele seja uma substância dura, ele não é uma substância que nós chamamos de sagaz. Ou seja, ele não tem tanta resistência, ele não é algo resistente. Então, o vidro, vocês sabem que o vidro é considerado duro? Ele é muito duro também, extremamente duro. Mas não é resistente, não é sagaz. Se você pegar hoje um copo de vidro e bater nele, acabou. Quebra, pô.
tá certo? Ele mesmo sendo duro, ele não vai ter tanta resistência. Deixa eu ver aqui, ó. E é interessante, você é duro de cobre mesmo, né? Não, amor, olha. Olha, se você não parar com essas suas coisinhas, eu vou botar aqui em 4K. Porque eu quero ver seu celularzinho, seu computadorzinho explodir, pegar fogo. Quando vai pegando fogo assim, você sabe isso, para, eu vou e para. Fabrício, leia o Oi. que ela botou agora. Ela em você foi sensacional, velho. Eu vou botar em 4K, viu? Eu vou botar em 4K e eu vou ver celularzinho de gente, de computadorzinho de gente indo da racha para cima, viu? Se liguem nisso. Mas, ó, beleza. Então, ó, o grafite é instável, o grafite conduz eletricidade e ele não possui uma grande dureza. Enquanto o grafite, pessoal, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui a estrutura... grafite não, o diamante, perdão. A estrutura do diamante. Vou mostrar para vocês aqui agora. A estrutura do diamante é simplesmente perfeita. Gente, é impecável. Vocês vão ver aqui a diferença do quanto que ele é bem feito, bem formado. Olha só. Deixa eu abrir aqui um outro slide, tá? Inclusive, gente, o diamante ele é considerado um retículo cristalino, tá? Olha só, lembra do que a gente estudou sobre retículo cristalino? A gente viu isso, tá? A gente estudou na semana passada sobre isso, que era justamente a estrutura de uma substância, de uma matéria, no caso é um estado físico da matéria, né, quando ele está sólido. Olha a diferença, gente, da estrutura do diamante. Percebam que o diamante agora, nós não temos mais uma estrutura plana, nós já temos aqui uma estrutura que ela é tridimensional, tá certo? E por ela ser tridimensional, vocês percebem aqui que não tem muito espaço entre essas moléculas, tá vendo? Nós temos aqui, além disso, nós temos ainda ligações que são covalentes. Nós iremos aprender ligações químicas e as ligações covalentes, elas não transmitem energia. Porque as únicas ligações que elas transmitem energia são as iônicas e as metálicas, tá certo? As covalentes não tem ali, não conduz eletricidade. Contudo, vejam a estrutura dela, como é perfeita, como é impecável. Então, Helen, a gente pode, sem dúvidas, afirmar que a primeira característica do diamante é que ele é extremamente estável. Então, se eu perguntar para vocês aqui, e a questão, ela questionar vocês acerca do carbono, qual é o alótropo mais estável? Vocês vão dizer assim, sem dúvidas, que é o carbono, tá certo? E se perguntar por quê, vocês vão falar que é em relação à sua estrutura. Porque a sua estrutura, por ela ser tridimensional, certo? E ter ligações covalentes, faz com que ele tenha ali faz com que ele seja um alótropo muito estável. Por isso mesmo, Helenzinha, que o diamante, ela é uma substância tão rara e tão difícil de ser encontrada, tá certo? Porque ela já vem aí com essa estabilidade. Contudo, olha só a segunda característica, por não ter espaços entre essas moléculas, não conduz eletricidade. Então, não conduz eletricidade. Ou seja, é bom para uma coisa, ruim para outra. Eletricidade. Tá certo? Não tem. Você pode pegar o diamante, vocês não vão pegar, claro, que vocês não têm nenhum computador que aguenta, que suporte eu ministrar uma aula em full HD. Quem dirá ter um pedaço de diamante em casa, né? No dia Eu que tenho essa informação. No dia que vocês tiverem, é porque vocês estão roubando de alguém. Aline, Eu sei não sei se fazer. tu sabe, mas miçanga não é diamante não, viu? Meu amor, minhas brocas, as pontas delas são todas de diamante. Ah, é mesmo, né, Aline? Esqueci que ódio, né? Tome! Não é mesmo, que ódio, esqueci. Ela tem uma tal de uma broca de amantada, eu acho, né, Aline? Que é cara de sapote, né? Ele não tem nenhuma. Mostra. Agora, Milena não tem nada. Milena só tem o quê? Bijuteria em casa. Bijuteria é tudo podre que ela Meu usa. filho, eu tudo sou preto, alérgica à pescoço. bijuteria. Aí, Fabrício, cadê a sua? Cadê? Mostra pra gente. O quê? Você é o rico daqui. Mas deixa eu mostrar. Emprego. Não vou mostrar não, nada não, porque vocês não merecem não. Deixa eu mostrar o meu copo. Oxe, logo.
Eu não tenho diamante, não. Mas eu não tenho porque eu não quero, é diferente. É diferente. Eu vou Vocês não têm, roubar vocês muito não na têm sua casa. condições, tá? Calma, homem, calma, não tem nada. Calma, não tem Mas nada você na vida faz- dele, se já tem tivesse- diamante. Se eu tivesse alguma coisa que tivesse muita pressão, você fazia um. É verdade, porque dá pra gente criar. Vocês sabem, inclusive, que os caras, eles estudaram tanto, que eles conseguiriam encontrar uma forma de transformar grafite em diamante, mas não é rentável, porque Sabia. é muita energia, meu irmão, gasta. Gasta energia Tem um demais. negócio Aí, no disso, final, né? para fazer Agora, o 1 grama de interessante- diamante, os caras vão gastar muito Agora, o dinheiro. interessante é que aqui é tão raro e nos outros planetas não é, né? Ei, não é? Diga aí. Como Os é? planetas choque, né? Eu vi um negócio sobre. Eu não lembro como é que eles faziam, mas era assim, para as pessoas que tinham câncer. Aí elas davam o cabelo e transformavam esse cabelo num diamante para elas de novo. Ah, eu achei isso tão legal. Caraca, que show, Ellen. Ei, Ellenzinha, faz sentido, sabe por quê? Porque nós somos feitos de carbono. O nosso corpo são várias cadeias carbônicas. Aí os caras fazem justamente isso, Ellen. É o mesmo processo de transformar grafite em diamante. Então, assim, Ou basicamente, seja, tudo a que é gente somos vivo, diamantes. tudo que é vivo, justo, nós somos diamantes, mas nós não somos diamantes lapidados, tá certo? Então, assim, tudo que é vivo é diamante. Dá para se tornar um diamante. Tá certo? E que legal. Ei, ela trouxe uma questão muito interessante, velho. Ei, bicho, que lindo, velho. Olha, se eu sou um diamante, sabe o que é que você é? Você é aquele... Ai, como é o nome daquele negócio, meu Deus? Ixi. Não, você não é só um diamante, não. Você é um diamante negro. Aí, não, bom, se fosse diamante branco, eu não ia gostar, não. Não, tô brincando. Eu ia falar o quê? Eita, como é o nome daquele plástico mesmo? Que nem é vidro, nem é cristal, nem é diamante. Acrílico. Acrílico. Se eu sou grafite, ela em acrílico. Que nem é vidro, nem é nada. Pô. Só é o lixo do petróleo. É o que sobrou do petróleo, aí foi usado. Gente, agora, Elisinha, como o Cauã disse pra gente, diferente do grafite, ele é extremamente duro, viu, Aninha? Aninha, bota aí, é a substância mais dura que nós temos hoje. A Aline trabalha com odontologia. Então, assim, como o esmalte do nosso dente é muito duro, Aline, me corrija se eu estiver falando errado, viu? Eu acredito que seja o esmalte que é duro, né? É. Pronto, como o esmalte do nosso dente é muito duro, a única coisa que vai riscar o nosso dente é o diamante, entendeu? Aí tem que ser o diamante. Aí os caras usam, assim, para muitas coisas, tá? Tá certo? Principalmente questão ali para usar a sua dureza. Banco também usa, tá, gente? Usa para poder ter acesso a alguns cofres que depois que você abre ainda tem uma região com vidro extremamente grosso. Aí eles usam umas lâminas que são feitas com grafite para poder abrir. Então, assim, tem muito Meu uso. dinheiro é guardado nesse cofre aí. Né? É desse jeito. Olha, Milena, é muito valioso, tá? Beleza, é perfeito. É usado para coisas muito específicas. Mas hoje, o que a gente mais utiliza é o grafite, sem dúvidas, tá? Grafite, é impecável, tá certo? Então, deixa eu tirar a print aqui, para poder a gente passar para a próxima parte. Gente, eu amo esse assunto demais. E, por favor, preste atenção nesse assunto, porque quando a gente for falar de química ambiental, a gente vai usar tanta coisa disso, principalmente de alotropia, velho. Tipo, muito mesmo. Quando a gente for falar de camada de ozônio, meu Deus do céu, vai usar demais isso daqui. Então, prestem muita atenção. Eu gosto muito dessa parte da química, que ela é muito levinha, velho. Se o cara prestar muita atenção, gosta de química, se apaixona. É um assunto bom. Não é, Milena? Porque é muito do dia a Não dia, é né? cansativo. Não é. Ei, demais, assim, eu gosto muito dessa parte em especial, que é muito gostosinha de estudar e que é muito prática, mano. Apaguem aí, gente. Tirem print, eu já mandei lá pro grupo, tá? Porque eu quero ver agora com vocês o terceiro, tá? O terceiro alótropo, que é muito importante também, mas, assim, infelizmente foi usado de uma forma muito errada, sabe? Eu não estou nem falando assim, gente, em termos éticos, mas estou falando em termos biológicos de fato, tá? Que é o fósforo, ó.
Então, o nosso próximo aqui é o fósforo. Deixa eu botar aqui. Terceiro alótropo é o alótropo do fósforo. Deixa eu botar. Fósforo. E nós temos dois principais. Gente, anotem isso daqui, tá? Porque na tabela periódica, o fósforo ele é representado pela letra P. Tá certo? E olha só, esse fósforo, nós temos dois alótropos, que é o famoso fósforo vermelho e, fósforo vermelho e fósforo branco, tá certo? Branco. Vamos falar primeiro sobre o fósforo vermelho. Todo mundo sabia, né, que existiam dois tipos de fósforos? Ou não? É uma coisa nova para alguém? Sim. Eu fui saber disso porque eu fui ver aquele filme lá da. Esqueci, aquela guria lá que faz o. A irmã do Enola? Sherlock Holmes. Enola. Exatamente. No segundo filme. Excelente, maravilhoso. Eu sei. Ei, massa, né? Imagina, nós temos dois tipos de fósforo. Milena, o fósforo vermelho é esse que a gente usa em casa. A caixa de fósforo, né? Porque não é palito de fósforo, correto? É a caixa de fósforo, porque o fósforo está na caixa, tá certo? Pode perceber que se vocês passarem a unha lá e vocês olharem debaixo dela, vocês vão ver que está vermelha, porque ali é o fósforo vermelho, tá certo? Claro que ali tem outras substâncias e tudo mais, mas é rica principalmente em fósforo vermelho, tá certo? E olha só, pessoal, esse fósforo vermelho, a primeira característica dele, gente, é que ele é estável, tá certo? Ele é mais estável que esse fósforo branco, tá certo? Fósforo branco é justamente o contrário dele. E sim, gente, toda substância, todo átomo vai ter o seu alótropo mais estável e o seu alótropo menos estável, tá certo? Então, olha só, a primeira característica é que ele é estável. A segunda característica, gente, olha só, a segunda característica dele é que ele é, Ele é usado hoje, mais em termos industriais, tá certo? Então, o uso dele é muito industrial. E um exemplo que a gente tem do uso industrial dele é a caixa de fósforo mesmo, tá? Caixa de fósforo. Fechou? Então é isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Lizinha falou. É aqueles palitos de fora da cabeça verde que tem alguma diferença. Ellen, aquele que a gente chama de palito de dente, quando ele tem a cabecinha verde, é porque ele não tem enxofre. Tá certo? Aquele lá. Porque vocês estão vendo aqui o palito de dente, o palito de fósforo, eu vou botar aqui, ó. Na cabecinha do palito de fósforo, o que nós temos, na verdade, é pólvora. Ó. Tá certo? Nós temos pólvora. Por isso que é vermelha. Só que, gente, na pólvora, para que ela tenha... como é que eu vou dizer? Para que ela acenda de uma forma mais estável, ou seja, que ajude o nosso uso no dia a dia, eles colocam, junto com a pólvora, eles colocam enxofre. Por isso, depois façam assim. Vão para um ambiente fechado, acendam um palitinho lá de fósforo, apaguem, deixem a fumaça fluir. Não vai ficar podre, o olho vai arder, vai querer espirrar. Por quê? Por causa do enxofre. Eles colocam o enxofre por alguma coisa lá que eu não lembro muito bem a função, mas eu acredito que seja para melhorar a estabilidade da pólvora, tá certo? Porque senão a pólvora ia literalmente explodir no nosso rosto. Porque se vocês perceberem, pólvora, ela tem uma combustão muito alta, tá? Então, quando você atira com uma espingarda, por exemplo, a pólvora, você vai ver lá que ela explode literalmente. Então, eles colocam enxofre para deixar mais estável. Aí, Ellen, aqueles palitinhos de fósforo que você tem ali, eles sendo verde, Ellen, eles são verde porque normalmente eles não têm enxofre. Ó. Esse cara só tem pólvora e eles colocam outro estabilizante que eu não sei qual é. Só que ele não tem enxofre. Ou seja, o cheiro que ou não tem enxofre, tem menos enxofre. Tá certo? E aí, o cheiro que ele vai colocar no ambiente é bem menor. Veja depois, Ellen, acenda uma da cabecinha vermelha, ficou feliz, não foi? E outra cabecinha verde e cheire para você ver. E virou tipo um negócio de droga, não foi? Nossa, que horrível. Mas Rapaz, é isso. opa. Ficou Rapaz, eu feio. queria. Ui, meu Deus do céu. Não ficou. Não, que aula. Não, ei, velho, nossas aulas são muito feias. Fabrício velho. mandando a gente tirar uns negócios. Mano, e o negócio aqui, cheio de negócio da cabeça vermelha e o negócio da cabeça verde. Tipo,
Mano, Tava o me pai, ensinando coisa errada pra gente. o pai de Ellen agora, o pai de Ellen. Gente, tá falando aqui quase agora de como matar alguém com ozônio, e agora tá mandando a menina cheirar um negócio. Mano, que ódio, que vergonha, agora eu fico com vergonha. Mas é isso, gente, ó. Normalmente ele não tem enxofre, esse aqui tem enxofre, tá? Por isso que esse aqui fede muito. Inclusive, dica, vai usar o banheiro, vai cagar podre, pode levar um fósforo que tenha bastante enxofre. Quanto mais vermelha for ela, significa que mais enxofre tem. Aí acendam os dois, podem apagar e pode deixar lá, não vai feder nada, viu? Por conta do enxofre. Que toma de Vamos fazer conta. outro experimento? Vamos fazer assim? A gente acende um fósforo e joga no teu cabelo para ver o que acontece. Eu vou botar em 4K, peraí, rapidinho. Gostei da ideia, viu? Peraí, eu boto já em 4K, eu derrubo vocês, viu? Se liguem, viu? E, mas deu para entender aqui, né, gente? Ô, Esse Fabrício, povo- bem na hora que eu ia copiar, tu apagou. Depois vê se alguém coisa, sabe quem copiou, manda lá pro grupo, pelo amor de Deus. Carol, só tinha que era a caixa de fósforo e no vermelho que era pólvora mais enxofre e no verde que Isso. não tinha enxofre, aqui tinha menos enxofre. Isso, muito bem. Era viu? Olha isso. isso. Ok, Caraca, é isso mesmo. obrigada. Gente, aí agora, olha só, vamos falar sobre o branco. Aí o branco, o tom já vai mudar. Por quê? Marizinha, o branco, ele é instável, tá certo? A primeira característica do fósforo branco é que ele é instável. Sabe como foi que os caras descobriram o fósforo branco? Teve um cara lá, que eu não lembro o nome dele, mas ele viu o seguinte, olha só. Ele pensou como Ellen, ou seja, pelo intestino grosso, que Ellen, ela pensa pelo intestino grosso e ela defeca pelo cérebro. Ela é diferente, tá, gente? Mas vejam só como era que acontecia. Ele observou que a nossa urina é amarela. Aí ele pensou o quê? Poxa, se a urina é amarela, então significa, Aline, que ela tem ouro. Aí o cara, Milena, tentou extrair, sim, viu, Milena? O cara tentou extrair ouro metálico da nossa urina, porque ele viu a cor, parecia muito com cor de ouro, e começou, tipo, a destilar, tipo assim, a fazer estudos mesmo ali da urina do ser humano. Sim. Fábio, qual foi a reação dele a saber que estava só desidratado mesmo? Deve ter sido um choque, né, pra ele. E o fedor que não tava, porque o cara começou. Não, gente, mas ele começou, tipo assim, a reduzir cada vez mais, a concentrar cada vez mais a urina, concentrar. Aí até, olha só, fica aqui aconteceu. Ele descobriu, inclusive, gente, olha só, o fósforo branco, é isso mesmo. O fósforo branco, ele é conhecido, ele é representado como sendo o P4, tá? Porque eles são 4 átomos de fósforo, enquanto o vermelho são N, porque são vários, tá? É uma estrutura lá muito complexa, tá? Agora, olha só, além dele ser, aí sim, pessoal, ele estava destilando essa urina várias e várias vezes, e aí até que ele encontrou aquela urina laranja, radioativa, tem nome. Isso, esse mesmo, Gil, muito bem. Aí ele começou a destilar, e aí ele acabou encontrando o P4, que é o famoso fósforo branco. E sabe como foi que ele encontrou isso, gente? Porque ele estava estudando, quando ele fazia essa destilação dessa urina, ele fazia tudo isso em um recipiente fechado, ou seja, controlado. Aí o cara começou a destilar, aí lá no fundo, gente, começou a precipitar, preste atenção nisso, tá? Começou a precipitar o fósforo branco. Aí é óbvio que o cara tinha que fazer o quê? Com esse recipiente, tinha que abrir para poder limpar, concordam comigo? Aí, quando ele abriu, sabe o que aconteceu quando esse fósforo branco entrou em contato com o oxigênio? Olha. Explosão. Explodiu. Ele morreu? Não, infelizmente. Tô brincando. Não. Ele não morreu. Por isso, gente, mesmo é que ele é extremamente instável, tá? O fósforo branco, quando entra em contato com o oxigênio, ele começa lá a ter uma combustão até em nível de explosão, dependendo da quantidade. Aí o que foi que Charles ele fez? Ele descobriu o fósforo branco, mas não me vale de nada. A única coisa que ele fez foi criar aqueles acendedores. Vocês já viram aqueles acendedores que principalmente o exército usa,
que eles jogam um pozinho na água e aí essa água começa a esquentar, eles usam isso como fogo. Até aqueles sinalizadores também, né, que eles só giram, aí quando eles giram, eles quebram uma capazinha ali, aí eles têm fósforo branco dentro daquele recipiente, e aí começa a ter uma combustão, porque ele é extremamente instável. Aí, olha só, Charles, a única coisa que ele fez foi isso, mas ele não patenteou. E aí a galera começou a criar outras coisas, até que o fósforo branco chegou, olha só, na minha concepção, na pior coisa que qualquer coisa humana pode chegar, que são em armamentos. Armamentos. E aí, pessoal, agora, ó, de verdade mesmo, de todo o coração, o conhecimento ele é muito importante, entendeu? Eu sou o cara que defendo ciência mesmo, acho que a gente tem que estudar, acredito que a gente tem que se empenhar cada vez mais para descobrir muita coisa nova, entendeu? Eu sou aquele cara que, sim, tem que estudar tudo o que tiver para estudar. Se é alguma planta, a gente tem que extrair o máximo dela. Se é uma substância que seja inorgânica, também a gente tem que extrair. Mas assim, poxa, quando o negócio é usado, quando o conhecimento é usado de forma negativa, aí o buraco é mais embaixo. O que os caras fizeram? Eles descobriram que esse fósforo branco, ele sendo muito instável, ele tinha um nível de combustão muito alto, ou seja, ele explodia. E o que os caras fizeram? Eles criaram uma bomba chamada de bomba de fósforo branco. Olha, bomba de fósforo branco. Gente, essa bomba de fósforo branco foi muito usada na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Assim, a Alemanha, principalmente, usava demais. O que era que eles faziam? Eles colocavam muito fósforo branco dentro de um míssil e jogavam, literalmente lançavam. E aí o que era que acontecia? Esse fósforo branco, gente, quando ele entra em contato com a nossa pele, ele se mistura com a nossa derme de uma forma que você só consegue remover se você cortar a sua pele. Então, assim, quando aquilo ali estoura, quem está perto pega fósforo branco na pessoa e ela começa a entrar em combustão ao mesmo tempo. Aí pode ser que muitos de vocês digam assim, mas para parar a combustão é só a pessoa se jogar dentro de um rio ou de um recipiente com muita água. Sim, ele vai parar. Enquanto ele estiver dentro da água, ele para. Mas a partir do momento que ele sai da água, volta a combustão novamente. Por conta do oxigênio, né? Sim, por conta do oxigênio. Porque quando entra em contato com o oxigênio do ambiente, ó, começa a explosão normalmente. E assim, gente, é impossível uma pessoa que, tipo assim, sofreu algum ataque com a bomba de fósforo branco, ela sair com vida. E quando sai com vida, ela sai de uma forma muito, assim, bem... Cara, é triste a situação, sabe? Porque para você se livrar, você tem que literalmente, Milena, arrancar a sua pele. Deixa eu mostrar aqui uma foto para vocês. Inclusive, esse confronto foi muito recente, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Bomba, fósforo branco. Aqui, gente, ó. Essa imagem, inclusive, ela é muito conhecida, tá? A gente tem acesso a ela principalmente nos livros de história. E, assim, ela é extremamente comum, tá? Muito comum. E a gente não sabe porque é que ela estava daquela forma em si. Deixa eu mostrar para vocês daqui. Peraí, tá, gente? Porque essa aqui é uma imagem muito forte, e assim, é uma imagem que ensina muito ao ser humano que o conhecimento é muito importante, mas que a gente tem que usar ele com cautela. Vocês estão vendo essas crianças? Essas crianças, elas estão correndo, inclusive, entrevistaram essa menina do meio, né? Ela hoje em dia, o que aconteceu foi que o lugar que elas moravam foi atacada lá por uma bomba de fósforo branco. E aí, olha só, todas essas crianças, inclusive, deixa eu até botar uma outra foto aqui, que ela é bem forte também, gente. Ó, que foi uma criança... Cadê? Pronto, que recentemente, tá, gente, em um confronto lá na faixa de Gaza, usaram uma bomba de fósforo, e essa criança aqui, ó, ela foi uma sobrevivente. Vocês estão vendo como foi que a pele da criança ficou?
E essa criança foi sobrevivente. Tá vendo? Então, assim, gente, a química, ela é muito importante, claro, óbvio, né? Ela ajudou a gente, assim, a evoluir em várias áreas do conhecimento, sobretudo a medicina. Mas saibam que a química, a matemática e a física, na verdade, elas foram criadas exclusivamente para serem armas militares. Tanto que na Segunda Guerra e na Primeira Guerra, os matemáticos, os físicos e os químicos, eles eram raptados, literalmente raptados, pelos países que estavam em guerra, para que eles fizessem, seja armas, estratégias, enfim. Tá certo? Isso é uma coisa muito forte mesmo, sabe, gente? Muito, muito triste. Vou até tirar aqui, gente, mas só para vocês saberem que, assim, é uma arma hoje em dia muito letal, tá certo? Inclusive, recentemente usaram uma bomba dessa, né? Mas eu acredito que não tenham tido tantas vítimas, graças a Deus. E que, assim, que o ser humano, que a humanidade entenda que o conhecimento é importante, mas quando ele é usado de forma positiva, né, gente? Porque usado de forma negativa, cara, ninguém merece, né? E aí, no Enem, se cair, ele vai falar justamente sobre essa questão aqui do uso dele, tá? Então, olha só, o fósforo vermelho é um uso industrial, tá certo? Aí, o caso mais famoso da gente é a caixa de fósforo, e o fósforo branco, ele é mais instável, e a gente usa ele principalmente em armamentos. Além da gente usar ele em armamento, pessoal, a gente usa também aqui, deixa eu botar isso aqui como sendo A, isso aqui como sendo B, nós usamos também eles em materiais de sobrevivência, tá certo? Ou objetos, materiais de sobrevivência. Oi, pode falar, Ellen? Pode falar. Ô, Fábio, o que é que... Ah, esqueci a palavra, mas assim, quando um elemento ele é instável, o que configura um elemento como instável? Pronto, vamos lá. Elisinha, o que vai configurar um elemento como sendo instável são as ligações que ele faz entre si, tá certo? Futuramente, Elisinha, a gente vai estudar as ligações químicas e vocês vão entender mais essa questão da instabilidade, tá certo? Ah, aquele negocinho de octeto? Também, sim. Também. Tá certo? Além disso, além das ligações químicas, a gente também vai estudar as ligações intermoleculares. A gente vai estudar, por exemplo, que existe a ligação de hidrogênio, tá certo? Com uma ligação muito forte. A gente tem a ligação covalente, ó, ligação covalente. A gente tem a ligação íon-dipolo, ó, íon-dipolo. Tem a dipolo induzida. Aí, Ellen, veja só, porque, assim, existem elementos que são polares, elementos que são apolares. A gente costuma dizer que os objetos que são polares, é porque ele tem uma parte lá que é positiva e outra parte que é negativa. Certo? Então, assim, ali, se eu pego duas coisas que são polares, ou seja, tem parte positiva e parte negativa, tu concorda comigo que as partes contrárias vão se atrair com muita força, né? Então, essa polaridade, ela vai dar a ideia de que esse objeto ele é muito estável. Por quê, Alizinha? Porque eles vão fazer tanta força entre que eles vão ficar literalmente parados. Ou seja, é muito difícil você separar. Já quando você pega duas coisas ali que são apolares, por exemplo, aí você tem uma instabilidade muito maior, porque é uma ligação mais fraca, então você consegue romper essa ligação. Quando a gente for à frente mesmo, aí vocês vão entender isso aqui de fato ali, na tora, tá certo? Certinho? Deixa eu apagar isso aqui, gente. Deixa eu tirar a print e mandar para vocês. Tá certo? Que eu acredito, gente, que eu vá... Opa, peraí. Vá só falar agora um pouquinho sobre... Eita, eu não sei, gente. Acho que vai ficar muito, muito corrido. Eu acredito que eu vou liberar vocês, tá? Eu vou liberar já vocês. Deixar vocês irem embora. E a gente volta na próxima semana para falar de lá de ligações químicas. Oi? Tem questão, não? Você vai passar a lista? Tem sim, Gil. Tem sim, viu? Vou passar a lista, viu? Essa semana. Deixa eu só responder duas questões com vocês aqui. É bem rapidinha, tá? Ó. Deixa eu botar aqui. Cadê meu Deus, a janela? Aqui, pronto. Alguém lê aí para mim, por favor, essa questãozinha da UPE, viu? Gil, tu lê aí pra gente? Leio. Quando exposto a uma temperatura menor que 13 graus Celsius, o estanho pode se transformar em uma versão mais frágil e quebradiça. Tais formas são chamadas, respectivamente,
de beta e alfa, e podem ser vistas na figura a seguir. Essa transformação é associada popularmente à doença do estanho, e o fenômeno químico associado a essa transformação é denominado de... Vamos lá. Gente, então eu tenho o estanho, tá certo? Eu tenho uma mesma substância, tá certo? Tenho o estanho, e ele vai ter formas distintas, ou seja, eu vou ter, por exemplo, o estanho aqui sendo feito com N átomos e o estanho feito com X átomos. Se está criando substâncias diferentes, como é o nome disso aqui que a gente disse? Do mesmo elemento. Como? Alotropia? Muito bem, alotropia. Tá vendo? Então, qual seria a resposta? D. Muito bem. É só aí. Deixa só eu coisar aqui para ele. Opa, deixa eu voltar. Letra D. Muito bem, a gente tá vendo isso é alotropia, tá certo? Aí, lembrando, eu falei para vocês as principais. Mas, por exemplo, a UPE já vai cobrar a alotropia do estanho, tá vendo? Então, cada prova tem a sua característica. Alguém lê essa daí para mim, por favor. A FATER, 2016, bem recente. Lulu, tu lê, Lulu? Leio sim. Um dos esportes em que o Brasil tem chance de medalha é a natação. Antes das competições, as piscinas precisam ter um cuidado especial. Segundo especialistas da área, um dos elementos mais eficientes e ecologicamente corretos é o ozônio, O3, também conhecido como oxigênio ativo. O ozônio é um poderoso bactericida, algicida, fungicida e viricida, que destrói os micro-organismos presentes na água 3.120 vezes mais rápido que o cloro. Além disso, não irrita a pele, os olhos e as mucosas do usuário. Aplicado na desinfectação da água, o ozônio faz papel de agente microbiológico e oxidante, eliminando as cloraminas, produto que resulta da reação do cloro usado no tratamento de água com impurezas presentes na água. As cloraminas são as graves vilãs da piscina, pois agravam problemas alérgicos e respiratórios, causam ardência nos olhos, ressecamento na pele e nos cabelos, descamação no esmalte das unhas, além de deixar o cheiro desagradável na água e no corpo. Sem causar desconforto ocasionado pelas cloraminas, o uso do ozônio também reduz o caso de otite, inflamação nos ouvidos. Sobre o texto e as substâncias mencionadas, é correto afirmar aqui. Vamos lá, então. Ó. Valeu, Lu. Ó, gente, inclusive, né? Isso aí foi outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, tá? Olha só, entre o oxigênio e o ozônio, nós temos que a substância mais estável será o oxigênio, tá certo? Ele é a mais estável. E, pessoal, o ozônio, por ele ser extremamente tóxico, a gente usa ele como sendo uma substância bactericida. Ou seja, ele vai matar as bactérias e também os vírus, tá certo? Porque nada consegue sobreviver com o ozônio. Tranquilo? Então, o ozônio ele é usado em alguns tratamentos de água, tá certo? A gente pode usar o cloro, mas pode substituir o cloro pelo ozônio, caso alguém ali tenha uma hipersensibilidade ao cloro. Então, olha só, ele comentou lá, tal, em relação a esse uso, né? Aí ele perguntou sobre o texto e as substâncias mencionadas nele. É correto afirmar que as cloraminas são indicadas no tratamento das piscinas. B, as cloraminas liberam oxigênio alvo na água da piscina. C, o ozônio é isótopo radioativo do oxigênio. É D, ativo. o ozônio... Como? Oxigênio ativo, não? Não, ali, ó, é um isótopo radioativo do oxigênio. A C. D, o ozônio é o grande vilão das piscinas, ou o ozônio é alótropo do oxigênio? Letra E. Todo mundo concorda? Letra E. Eu também. Letra E, não é isso, gente? Então, é dessa forma que vai ser cobrado, tá? Eu vou botar umas questõezinhas para vocês fazerem em casa de alotropia, para vocês darem uma divertida e verem como é que isso aí é cobrado no vestibular. E aí, na próxima aula, se Deus quiser, a gente vem